A criação de personagem é o ponto central da fotomontagem. É através do personagem que você vai entender quais são as cores que você vai ter que utilizar, como é que esse personagem vai se vestir, qual é o ambiente onde esse personagem tá atuando na sua fotomontagem. Enfim, toda a estrutura da sua fotomontagem, ela caminha em volta do personagem. É claro que você pode criar uma fotomontagem sem ter um personagem principal, mas aí isso é tema para um outro tipo de aula, mas a minha ideia, o meu conceito com você é a criação de fotomontagens narrativas. Então, para isso, a gente geralmente tem que ter um personagem. E o personagem, por mais que eu fale personagem, o personagem pode ser alguma coisa no ambiente também. Então, pode ser, sei lá, a história sobre uma árvore. Você pode criar uma fotomontagem que conta alguma coisa sobre uma árvore. Tá? Então, você precisa ter um personagem, você precisa entender esse personagem, porque esse personagem ele vai trazer tudo que você precisa aplicar na fotomontagem, ele vai te mostrar o que você precisa colocar. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, imagine que eu fosse, sei lá, fazer uma fotomontagem sobre uma senhora idosa que se sente muito solitária. Então, quer dizer, eu já tenho ali algumas coisas, solitária, talvez ela apareça num ambiente sozinha, numa casa sozinha, talvez ela tenha uns quadros de pessoas familiares dela atrás, mas você vê que ela está sozinha, talvez os quadros já estejam velhos, para trazer aquela impressão de que ela tem um distanciamento dessa família, que aquela foto é bem antiga, né, para a gente não entender que ela está ali, mas está pensando na família. Então, a gente vai trazer aquela ideia de estar sozinha, de solitude, né, para a imagem. A gente consegue ter essa visão como? Entendendo o personagem. Se eu entendo o personagem, se eu criei um bom personagem, eu entendo isso. Importante que você entenda a importância do personagem na criação da fotomontagem. Criar um personagem não é só você definir, eu vou fazer um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, e com uma roupa tal, e sabe, essas coisas assim superficiais. Criar um personagem é você realmente colocar corpo naquilo, colocar sentimento dentro daquele personagem. É uma senhora que o marido faleceu há 5 anos, ela se sente sozinha, ninguém se preocupa com ela. É você entender a psicologia desse personagem. Quando você começa a dar essa profundidade para o personagem, a arte ela acaba meio que falando com você. Eu já até falei isso em outras aulas, mas quando eu estou criando, que eu crio os personagens, eu crio os cenários, parece que o personagem fala comigo. Olha, Gustavo, eu queria uma blusa assim, eu queria... Sabe, o personagem acaba me dizendo coisas, porque eu entendo aquele personagem. Quando eu entendo o personagem, eu entendo os gostos daquele personagem, que aquele personagem quer. Então, você criar um personagem não é só você dar um nome para aquele personagem, ou você dizer que é um homem, uma mulher, como eu falei. É você entender essa profundidade do personagem, entender quem é esse personagem, por que ele está aparecendo ali na frente, qual é a mensagem que eu quero passar com esse personagem, entendeu? Então, isso tudo vai me ajudar a criar um personagem com mais profundidade. E vai me ajudar a criar a minha fotomontagem, porque a fotomontagem não é só botar os objetos ali e pronto. Existe uma história por trás. E quando eu entendo esse personagem, eu entendo a história dele, então eu vou contar a história desse personagem. É igual se eu fizesse uma pergunta para você, olha, você, sei lá, conta a história da sua avó, como é que foi a vida da sua avó? Se você conhece sua avó, teve, né, a sua avó presente na sua vida, ou se sua mãe ou seus pais contaram a respeito da sua avó, você consegue contar uma história sobre ela, né? Você consegue me dizer quem ela foi, o que ela fez, contar uma estrutura sobre ela. É a mesma coisa na fotomontagem. Quando você cria um personagem, que você entende esse personagem com profundidade, você consegue contar essa história, você consegue entender qual é o melhor ponto para eu mostrar quem é esse personagem, né? Como é que eu mostro da melhor forma esse personagem vivendo essa situação, essa emoção, porque o personagem também tem que ter isso, tem que ter uma situação, tem que ter uma emoção. Como é que eu conto de melhor forma essa emoção? Tá? Então, você só dizer que é fulano, que tem idade X, que mora não sei onde, isso não é a criação de um personagem com profundidade. Por que aprender a criar personagens é uma grande oportunidade? Porque quando você aprende a criar personagens, você entende a direção da sua fotomontagem. Criar fotomontagem por si só já fica mais fácil. Quando você tem um personagem que você sabe quem aquele personagem fica mais fácil. É igual, sei lá, se você fosse falar sobre você, né, sobre a sua característica mais positiva, é fácil você falar sobre isso, né? Tipo, eu sou bom de conversar. Então, se eu fosse fazer uma fotomontagem sobre isso, eu colocaria eu numa mesa, um grupo de pessoas, eu conversando, gesticulando, quer dizer, já vem toda uma ideia na minha cabeça de como é que eu vou criar
esse cenário, você tá me entendendo? Então quando você tem um personagem, quando você cria o personagem de forma certa, esse personagem ele vai te dizer um monte de características, você vai entender um monte de características desse personagem. Então quando você pensa, pô, como é que eu vou usar esse personagem para falar sobre alegria? Então aquele personagem por si só ele vai te dizer um monte de coisa para você. Ele vai te demonstrar que ele pode falar sobre felicidade fazendo isso, aquilo, usando a cor tal, aparecendo no ambiente X, ou se ele estiver no ambiente Y, ele precisa de tal, sabe? Parece que a fotomontagem começa a conversar com você. É meio como se você estivesse recebendo um roteiro, né, de história para você criar uma história. Então é uma coisa que é muito interessante. Então isso acontece quando você entende como é que você cria um personagem para sua fotomontagem. Tem muita gente que diz que você aprender sobre como criar personagem para fotomontagem é uma besteira, é perda de tempo, é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Só que eu discordo de uma certa forma. É claro que assim, você não precisa criar um personagem para criar uma fotomontagem, você pode simplesmente fazer uma composição ali de qualquer jeito e se fixar na composição. Talvez o argumento da sua fotomontagem seja a composição, uma composição que tenha o colorido como as cores, né, como a base central, talvez a própria composição por si só, a forma como os objetos aparecem na tela da fotomontagem, mas a fotomontagem narrativa, que é a que eu acredito que tem mais poder, você precisa de um personagem. Esse personagem pode nem aparecer, você pode criar um cenário onde o personagem não se encontra na fotomontagem, ele não está ali. Inclusive, eu tenho uma fotomontagem que eu fiz isso. Deixa eu mostrar aqui para você essa fotomontagem. A imagem é exatamente essa que está aí na tela, tá vendo? Você vê que não tem um personagem aqui aparecendo, mas a gente tem uma sugestão de que tem um personagem. No caso aqui, a ideia é que era uma pessoa que desapareceu. Então eu tenho aqui uma mochila, né, rosa, para dizer que é uma mulher, né, uma camisa vermelha aqui, para você ter essa ideia, né, de que foi uma mulher. Deixa eu só entrar aqui no PDF. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver a janela aqui, porque aqui na janela, ó, tem uma menção de uma mão, tá vendo? De alguém aqui, ou que tentou subir no caminhão, ou que entrou, enfim. A ideia aqui é trazer uma sugestão para fotomontagem. Então, você pode ver que você não necessariamente você precisa ter um personagem ali, você pode simplesmente colocar objetos na sua fotomontagem que dê uma ideia ali de que alguma coisa aconteceu. Então a minha ideia foi essa, é dar uma ideia de que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, eu não sei. Tá ali a ideia para cada pessoa analisar e tentar descobrir. É claro que assim, eu tenho a minha teoria da fotomontagem que eu fiz, é claro. Mas eu sempre gosto de deixar as minhas fotomontagens abertas para cada pessoa tentar ter a sua conexão com ela, tentar ter o seu mergulho, entender o que está acontecendo, o que eu estou querendo dizer, né? Inclusive tem aqui também um símbolo aqui que é uma borboleta, deixa eu colocar aqui uma mariposa, né? Aqui no cantinho, deixa eu ver, ó. Deixei essa mariposa aqui, né, bem diferente aqui, né, na fotomontagem. Então, quer dizer, são coisas que você vai trazendo para dentro da sua fotomontagem que, às vezes, você não tem o personagem ali, mas você cria esse ambiente para dar essa noção. Deixa eu voltar lá para a tela falar com vocês, que eu gosto de ficar olhando para vocês enquanto eu falo. Pronto, já estou aqui de volta. Então, como você viu aí, a gente não precisa necessariamente ter o personagem ali na fotomontagem. Você pode dar uma sugestão do que o personagem esteve ali, que alguém passou por ali. Mas mesmo assim você tem que entender o personagem, você tem que criar esse personagem. Você viu ali que eu coloquei uma mochila com uma determinada cor, a roupa com outra cor, então o personagem ali foi me dizendo o que ele estava usando, como é que eu poderia colocar vários tipos de mochila, podia ser um homem em vez de uma mulher. Então essas características, quem trouxe para mim foi o próprio personagem. Quando eu criei o personagem, eu concebi o personagem, tudo isso veio para mim. E se você parar para pensar, por exemplo, então quando você vai criar uma logomarca, quando você vai criar o design, né, eu tô falando aqui sobre os artistas, né, vai criar um design para um celular, para um telemóvel, um design para um mouse, quando você vai fazer uma história em quadrinhos, tudo que um artista vai criar, ele estuda a personalidade daquele objeto, ou quem vai usar aquele objeto. Então você precisa de uma persona, né, você precisa ali de um personagem para você entender qual é a direção que você quer dar para sua arte. Quer dizer, se para esses artistas, né, o cara que cria a novela, que faz o filme do cinema, que cria um objeto, né, de design, se todos esses artistas precisam criar um personagem, precisam disso, por que a gente na fotomontagem não vai precisar, né? Então é óbvio que a gente precisa. É igual eu falei, se você de repente você vai fazer o seu personagem, talvez seja a cor, né? Então para você fazer um personagem baseado na cor, você também tem que ter um entendimento sobre cor.
né? Quais são os tipos de cores que você vai usar naquela fotomontagem, por que você vai usar aquelas cores, porque de repente a sua ideia é só criar um objeto, colar, né, vários pedaços de imagem coloridos com cores diferentes na sua fotomontagem. Talvez a sua ideia naquela fotomontagem seja essa, mas até mesmo para fazer isso você tem que entender de que forma essas cores elas vão conversar entre elas, né? Então, quer dizer, você está criando, você está dando vida aí para esse personagem, que seria, no caso, a cor. A cor acaba sendo esse personagem. Então é muito importante a gente ter essa noção de que é preciso ter um personagem para que a gente possa criar nossa fotomontagem. Sem isso, vai ser uma batalha, né, sua em frente ao computador, no caso, com uma tela em branco, sem saber qual a direção que você tomou, porque você teve uma decisão, não vou aprender sobre personagem, que é uma coisa fundamental. Assim, quando você entende a criação de personagem, você criar a sua fotomontagem se torna uma coisa muito mais simplificada. É claro que não é 100% simples, né? Às vezes você tem questões dentro da fotomontagem que você quer fazer uma coisa, mas por algum motivo você não consegue fazer aquilo, né? Igual o artista que quer criar o Cristo Redentor de mármore, né? Para você fazer isso é muito difícil, porque o próprio mármore sustentar aquele peso do mármore, né? Quer dizer, é ser uma peça pesadíssima. Eu estou falando do Cristo Redentor, né? Mas é lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou em Portugal, vivo em Portugal agora, mas é lá no Rio de Janeiro, a minha cidade. Então, quer dizer, você criar um Cristo, tentar criar um Cristo totalmente de mármore, eu acredito que seja uma coisa quase impossível, porque você teria que ter uma estrutura de aço muito grande fora para dar sustentação daquela forma em mármore, né? Só se fosse mármore talvez maciço, né? Mas mesmo assim ia ser muito complexo de se fazer um objeto desse. Então, quer dizer, tem coisas que você pensa, vou fazer tal coisa. Só que quando você vai partir mesmo para a criação, você vê que não é tão simples assim. E na fotomontagem também acontece isso, né? Existem algumas coisas que te travam a princípio. Mas você criar o conceito do personagem nunca vai atrasar, pelo contrário, ele vai sempre te adiantar. Porque você vai começar a ver sempre um passo à frente, né? Vários passos à frente, né? Você criou o personagem, já sabe tipo de cenário que possivelmente aquele personagem vai ter, cores que você pode usar naquele personagem, a composição, onde é que esse personagem vai estar na fotomontagem, se vai ter outros personagens em volta desse personagem. Então, tudo isso acaba sendo trazido para você, né? Colocado à tona, porque você pensou no personagem, você entendeu que você precisava criar o seu personagem para depois dar o outro passo, que é realmente criar a fotomontagem.